Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos, meus irmãos, no nosso estudo do YouCast no número 123. E a pergunta número 123 é: qual é a missão da igreja? O YouCast vai dizer assim: a missão da igreja é permitir que em todos os povos brote e cresça o reino de Deus, que Jesus Cristo já inaugurou. Vou repetir: a missão da igreja é permitir que em todos os povos brote e cresça o reino de Deus, que Jesus já inaugurou. Aonde Jesus foi, o céu tocou a terra, despontou o reino de Deus, um reino de paz e de justiça. A igreja serve este reino de Deus. Ela não é um fim em si mesma. Ela tem de continuar o que Jesus começou. Ela deve proceder como Jesus procederia. Ela transmite as palavras de Jesus e prossegue a celebração dos sinais sagrados de Jesus, os sacramentos. Portanto, a igreja, com toda a sua fraqueza, é um pedaço do céu sobre a terra. Gente, então qual que é a missão da igreja? A missão da igreja é fazer com que esse reino de Deus possa brotar em todos os povos e crescer. Não adianta a gente pensar que a missão da igreja é outra, né? E isso, gente, não é de uma forma maquiada, né? Não é de uma forma maquiada, que vai dizer que onde Jesus foi, o céu tocou a terra. Então, levar o reino de Deus é levar Jesus, né? Nós precisamos levar Jesus, nós precisamos anunciar Jesus para que o reino de Deus desponte, que é um reino de paz e de justiça, né? Aí a gente vai ver os frutos do reino de Deus, não é? Vai dizer que a igreja serve este reino de Deus. Ela não é um fim em si mesma, né? Ela tem de continuar o que Jesus começou. Então a missão da igreja é continuar aquilo que Jesus começou, não é? Jesus começou a sua obra, ele voltou ao Pai e ele deu à igreja essa missão de continuar a sua própria missão, a missão do próprio Cristo. Ela deve então proceder como Jesus procederia. Então qual que é o jeito da igreja de fazer as coisas? Precisa ser o jeito de Jesus. O jeito de Jesus fazer, esse precisa ser o meu jeito de fazer as coisas como igreja. O seu jeito de fazer as coisas como igreja é ser e fazer as coisas como Jesus. A igreja transmite as palavras de Jesus e prossegue a celebração dos sacramentos, né? Então, na celebração do sacramento, a gente vê claramente ali a ação poderosa da graça, né? E nós vemos ali o poder também da evangelização, os povos que são evangelizados, que se aproximam então dos sacramentos e que entram para o coração da igreja, né? Portanto, a igreja, com toda a sua fraqueza, é um pedaço do céu sobre a terra, não tem como negar isso. Não tem como negar isso, não é? A igreja é um pedaço do céu na terra. Muito, gente, quando a gente vai estudar história na escola, né, e eles contam a história, muitas vezes que eles querem, né, a história que os livros desejam contar, a história que aqueles que escreveram ali, né, desejaram contar, mas muitas vezes contam como se a igreja fosse a vilã. Você já viu isso? Então a gente vai estudar, eles colocam a igreja ali quase que, me perdoe dizer, que com chifres e rabo, né? Mas isso não é verdade, né? Muitas vezes colocam assim, que a igreja não poderia ter evangelizado os povos. Muitas vezes dentro da realidade do Brasil vai se contar a história do Brasil ali, aí fala da evangelização dos índios, né? E só conta aquilo que de ruim aconteceu quando os europeus vieram para cá, né? Quando os portugueses vieram. Houve muita coisa ruim com essa vinda dos portugueses, houveram, mas ninguém conta a história dos jesuítas que deram a vida.
no meio dos índios e pelos índios, né? Por exemplo, pela evangelização deles. Por quê? Porque negligenciar a evangelização, negligenciar levar o nome de Jesus aos povos, é negligenciar que a verdade chegue aos povos. Sinto muito, nós não estamos fazendo aqui, nós estamos aqui conversando sobre aquilo que é a verdade da fé católica. E a verdade é essa, não é? Ah, não pode, deixa eles lá acreditando nos vários deuses dele. Claro, a fé nunca vai ser imposta, mas que nós precisamos evangelizar, nós precisamos. Aqueles que quiserem ouvir, louvado seja Deus. Aqueles que não quiserem ouvir, nós vamos respeitar. Mas quando a história é contada, a história é contada como se a igreja ela tivesse passado por cima de tudo e de todos, desrespeitando a tudo e a todos, né? Ninguém pega uma história de José de Anchieta, né, do padre José de Anchieta, ninguém vê qual foi a história de santidade desse homem no meio dos índios, né? Ninguém conta a história de vários padres jesuítas que deram a vida ali, não querem, por quê? Porque não é interessante contar essa história, né? Assim como na igreja do mundo, a gente pega aí para estudar a história da Inquisição, né? Aí mostra ali os erros da igreja da Inquisição. Houveram erros? Gente, não tampa o sol com a peneira, não. Houveram erros. E erros sérios no tempo da Inquisição. Mas a história que você vê nos livros, ela não é a história completa, não. É muito fácil eu pegar um livro e tirar aquela página que me interessa daquela história e dizer, olha, a verdade é toda essa. E simplesmente eu me esquecer de todas as outras páginas, né? Então é muito fácil a gente ver tudo isso, mas vai pesquisar quais foram os santos dessa época negra da igreja, da época da Inquisição. Estuda quais foram os santos, quais foram as pessoas que deram a vida. E vai lá estudar qual que foi a história da raiz da igreja, daqueles que não abandonaram a verdade, que não abandonaram o Cristo. Isso aí não é contado na escola, né? Isso aí não é contado nas mídias, isso aí não é contado em lugar nenhum praticamente, né? Nós precisamos, como cristãos, correr atrás disso. Existem livros, existe muita coisa boa para ser estudada, né? Não é só aquilo que está muitas vezes lá nas nossas bibliotecas públicas, né, que contam a verdade. Nós precisamos amar a igreja una, santa, católica, apostólica. Eu posso dizer que eu louvo a Deus, porque um dia o evangelho chegou aqui nessas terras brasileiras e que nós, que somos a miscigenação de muitos povos, tivemos a graça de escutar o nome de Jesus. Eu tive a graça de escutar o nome de Jesus e eu tenho então a graça de conhecê-lo, ele que é o caminho, a verdade e a vida. E tudo isso através da igreja que, como mãe, me deu o conhecimento de Jesus Cristo. Que nós sejamos também, então, esse rosto da igreja que leva Jesus Cristo aos outros, né? Ao invés de a gente ficar criticando a igreja, que nós sejamos os protagonistas de uma nova evangelização, né? Ao invés de a gente ser cismático, ao invés de a gente ser separatista e ficar desunindo e dividindo a igreja, como nós vimos tristemente lá na igreja da Alemanha, você deve ter acompanhado nas notícias esses dias, né? Onde ali eles foram totalmente contra a doutrina católica, aquilo que o Papa fala, aquilo que a igreja diz, e para afrontar o Papa, para afrontar a igreja, os próprios bispos, padres ali que estão se separando da igreja, não vai poder continuar tendo o nome de católico, né? Que estão ali tendo essas afrontas com a igreja, fizeram uma celebração onde deram bênçãos ali aos casais homossexuais. Gente, doutrina católica é doutrina católica, né? A gente não vai aqui entrar no mérito da questão enquanto visão de mundo. Nós estamos falando da igreja. E aquilo que o Papa diz, que a igreja diz, precisa ser obedecido, né? E estar com a igreja é estar do lado certo, não tenha dúvida disso. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Espírito Santo assista a igreja nesse momento difícil, que o Espírito Santo possa iluminar o Papa Francisco em todas as decisões que ele vai tomar nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.